Os preparativos para Cruzeiro e Chapecoense no próximo sábado lá na Arena Condá, onde assim o Cruzeiro vai ter algumas novidades em relação a esse jogo, como por exemplo o próprio Paulo Pezzolano disse na entrevista pós-jogo sobre alguns jogadores que não estiveram à disposição especificamente para esse duelo, né, diante do Londrina na última terça-feira. Enfim, igual eu falei para vocês, o João Paulo, o Fernando Canezin e o Rafael Silva têm chance de jogarem nessa partida e o Rafael Silva finalmente fazer a sua estreia aqui pelo Cruzeiro. Enfim, foi o que indicou o Paulo Pezzolano depois nessa entrevista coletiva após a vitória por 1-0 diante de Londrina, onde o técnico uruguaio disse que assim, é possível que o atacante seja relacionado e que assim, ele tenha condições de atuar apenas por 1/3 do tempo, no caso se referindo ao Rafael Silva, que na minha opinião já seria uma boa opção para o segundo tempo, por exemplo. Além disso, outros jogadores que têm chances de voltar é a respeito do meia João Paulo, esse que já está quase certo que deve jogar contra a Chapecoense, e também no caso do Fernando Canezin, que ainda tem uma dúvida, né, porque o Fernando Canezin apresentou um desconforto, no caso sentiu uma lesão no joelho direito no jogo contra o Bahia desde a primeira rodada e ele ainda não jogou. A minha opinião, está fazendo muita falta o Fernando Canezin nesse meio de campo do Cruzeiro, por exemplo, com William Oliveira, Fernando Canezin e João Paulo. Eu acho que faria uma diferença absurda para o decorrer da temporada. Além disso, tem um caso envolvendo também o Edu, que assim, ele disse que utilizou ele demais no duelo contra o Londrina. Realmente, o Edu entrou aos 15 minutos da segunda etapa, de acordo com o Paulo Pezzolano, ele até queria dar uma poupada, né? No caso, era para ter atuado menos minutos, de acordo com a visão do Paulo Pezzolano. Pelo menos o Edu também tem condições e quem sabe, né, já comece como titular essa partida contra a Chapecoense. O Cruzeiro que tem tido cuidado para não desgastar os jogadores, principalmente o Edu, que ainda deu assistência no jogo de ontem, mas, por exemplo, vai ter jogos difíceis, né, muito difíceis no caso, contra a Chapecoense, no próximo domingo contra o Grêmio e na próxima terça-feira contra o Remo. Então, adversários duríssimos que o Cruzeiro vai ter pela frente e é uma sequência bem pesada. Eu quero assistir aqui embaixo nos comentários a sua opinião, se você concorda com o Paulo Pezzolano, se você acha que aí o Fernando Canezin, o João Paulo e o Edu tem que ser titular nessa partida contra a Chapecoense. Estou curioso para saber a sua opinião. O que eu quero falar aqui com vocês é a respeito do Guzmán, onde o presidente Sérgio Santos Rodrigues deu algumas novidades a respeito desse assunto. Notícia lá do nosso amigo do Renato, do Camarote Esportivo, inclusive os créditos para ele, valeu demais aí, Renato, onde ele perguntou para o presidente do Cruzeiro como que está aquela situação envolvendo o Guzmán. Enviou umas 3 mensagens ali para o presidente do Cruzeiro, que lembrando, não tem mais um trabalho efetivo dentro da gestão de futebol, de contratações do Cruzeiro, negociações, nada desse tipo, tá? E assim, o Sérgio Rodrigues simplesmente não respondeu essa pergunta, e olha que ele responde a maioria das coisas quando é perguntado dentro do Cruzeiro, mas nesse caso envolvendo o Guzmán, eu acho mesmo que ele nem estava lembrando dessa possibilidade, que lembrando, né, ele falou que iria levar esse caso na justiça, na FIFA, porque naquela época ele era o presidente do Cruzeiro, quem tomava as decisões do dia a dia do clube, prometeu isso e pelo que parece não vai dar em absolutamente nada, tá? Já era até de se esperar, porque eu já trouxe um vídeo aqui, se não me engano, no dia 13 agora de abril, que completou um ano desse episódio envolvendo o Guzmán, e assim, a possibilidade dele voltar era realmente dele voltar, no caso, o Cruzeiro levar esse caso para frente na justiça, era praticamente zero, até porque quando surgiu esse episódio, o Cruzeiro estava logo no mês seguinte, em agosto ali, julho, agosto, junho, estava preocupado mais na aprovação desse projeto de clube-empresa, e de agosto até dezembro, então foi só projeto da SAF, então não teria tempo de ficar levando o Guzmán na justiça e tudo mais, tendo que comprovar que assinou um contrato ou algo nesse sentido. Enfim, ele que atualmente está lá no caso no Atlético Nacional da Colômbia, ele que fez a mesma coisa também com o Júnior Barranquilla, tá? Ele tinha até sido anunciado de forma oficial e de última hora recusou, fez isso com o Cruzeiro, fez isso com o Júnior Barranquilla e foi para o Atlético Nacional da Colômbia, onde por lá não tem números muito interessantes. Na última temporada dele, né? 28 jogos, 5 gols marcados, até que para um meia tá interessante, mas apenas 2 assistências. E nessa atual temporada, 14 partidas, 1 gol marcado, nenhuma assistência. Jogador que já está com seus 24 anos de idade, ele iria ser comprado pelo Cruzeiro por algo próximo de 6 milhões e 300 mil reais, algo próximo de 1 milhão, ou no caso 1 milhão e 100 mil dólares. E assim, acabou não saindo dessa negociação. Eu acho que nem foi tão ruim assim, até porque é um jogador que não demonstrou bons números pelo Atlético Nacional. Não acho que seria muito diferente, por exemplo,
se ele estivesse aqui no Cruzeiro, que eu quero que você deixe aqui embaixo nos comentários o que você acha a respeito dessa história, né? E também do Sérgio Rodrigues não respondendo quando foi perguntado justamente sobre esse caso envolvendo o Guzmán, que ainda estava na sua gestão. A respeito do Ronaldo e da criação de uma nova liga, onde assim, o dono do Cruzeiro comentou a respeito disso em uma live que ele fez na Twitch nessa última semana, e a ESPN trouxe uma matéria interessante falando justamente sobre isso. Eu quero trazer aqui para vocês nesse vídeo, onde assim, durante essa live o Ronaldo disse que essa organização está dividida em dois grupos que têm interesses distintos, né? Por exemplo, os times da Série A e da Série B, ao invés de se reunir, né, e ter um propósito em comum, enfim, acabou que meio que dividiu dentro dos clubes. Por exemplo, alguns querem uma coisa, outros querem outra coisa, enfim, e acaba dando uma divisão não muito boa, né, para a formação dessa nova liga, que sem dúvidas só tem vantagens para os times do futebol brasileiro. Essa nova liga que não seria, por exemplo, só ter 20 times na Série A, igual nos Estados Unidos, ninguém cai, ninguém sobe. Não, não é isso. É só vender as cotas de transmissão, novos patrocinadores, no caso sendo uma liga independente, vai continuar sendo a mesma coisa, o mesmo formato que conhecemos hoje, mas muito melhor comercializada do que é hoje, por exemplo, pela CBF. Isso iria valer apenas para 2025, no caso o presidente da CBF contou com a ajuda dos times, né, para ter a sua reeleição até o final desse mandato, e em contrário a isso, né, ele iria apoiar a criação dessa nova liga, mas os times que não têm se ajudado, né, igual o Ronaldo falou, que eu vou deixar aqui aparecendo na tela e vou ler junto com vocês o que o dono do Cruzeiro disse, abre aspas: hoje essa movimentação parece estar bem dividida, com 2 até 3 grupos querendo projetos diferentes. Se continuar assim, vai ser muito difícil que a gente chegue a um consenso e evolua nas negociações. Quero pedir mais uma vez para que sentemos e discutamos as possibilidades abertamente para a gente chegar em um consenso, fecha aspas. E o Ronaldo, que entende bastante dessa possível criação de uma nova liga, porque ele tem um time, né, no futebol espanhol, como todos sabem, e assim, a liga espanhola, no caso, é vendida e comercializada desde, se não me engano, vai para a sua 6ª temporada, que assim, tem um dono, a liga tem um dono que, por exemplo, comercializa, por exemplo, direitos de transmissão, novos patrocinadores, e os times têm um potencial financeiro muito maior quando era organizado por outra maneira e não uma empresa, né, por trás dessa liga. Então, até mesmo teve algumas especulações de que esse dono da La Liga poderia ser o mesmo que teria interesse de comprar as cotas aqui do futebol nacional, e que seria um valor bem interessante, de 4, 5 bilhões de reais. Primeiro, os valores especulados, tá? Não sabemos se vai ser exatamente isso, para os 20 times, né? Não seria, seria um valor proporcional, por exemplo, a assinatura de pay-per-view, algo parecido a isso, enfim, e que teria essa divisão por temporada de 4, 5 bilhões de reais. Seria uma grana muito bem-vinda, ainda mais dos times do futebol brasileiro, praticamente todos precisando de uma receita maior, né? Então, assim, na minha opinião, os times têm que se reunir, porque é uma liga que realmente pode salvar não só o Cruzeiro, mas também vários outros times aí que estão numa situação bem delicada. Eu diria que uns 90% dos times em cenário nacional. Então, sem sombra de dúvidas, tem que ter um consenso, né, e algumas reuniões para que a partir de 2025 seja uma liga independente, podendo gerar bem mais caixa para o Cruzeiro, enfim, para os outros times também, né? Quero que você deixe aqui embaixo nos comentários o que você acha a respeito dessa criação, dessa nova liga. Na minha opinião, só vantagens, tá? E que tomara que o Ronaldo consiga conduzir essas negociações adiante, até porque o Cruzeiro em breve vai estar voltando para a Série A. Então, nesse vídeo eu quero responder aqui para vocês, no caso envolvendo o Diogo Barbosa, onde o Soares Silva, enfim, valeu demais aí, Soares, um abraço para você, perguntou: o Diogo Barbosa poderia vir, no caso, para o Cruzeiro? Enfim, valeu demais aí, Soares. O Diogo Barbosa, que lembrando, hoje tem seus 29 anos de idade, lateral esquerdo, que pertence ao Grêmio, e justamente por isso eu vejo que hoje tá inviável pensar na volta do Diogo Barbosa, mas eu quero responder pensando a longo prazo. Inviável hoje porque o Grêmio também está na Série B e o Cruzeiro está muito bem servido nesse setor de lateral esquerdo com o Rafael Santos, que é líder de assistência na temporada, e também com o Matheus Bidu. Enfim, pelo Grêmio, nesse ano ele tem sido titular absoluto, 9 partidas até aqui, temporada passada 28 jogos, 2 gols e 2 assistências, tem recuperado esse posto de titular pelo Grêmio depois de, no caso, perder bastante espaço pelo próprio Palmeiras e no Grêmio, principalmente na reta final da temporada passada de 2021. Pelo Cruzeiro ele chegou vindo com muita moral do Botafogo, naquele ano ganhou a Copa do Brasil pela Raposa, né, em 2017, com 52 jogos, 2 gols e 5 assistências, deixou o Cruzeiro meio que sem querer, até mesmo ele falou que gostaria de permanecer no Cruzeiro, enfim, tinha uma cláusula no contrato, e o Palmeiras foi esperto comprando o jogador por apenas 3 milhões de reais, naquela época, até engraçado de lembrar, né? Em 2017, que nem tem tanto tempo assim, era comum ver um jogador deixando um time titular igual do Cruzeiro para defender um rival igual o Palmeiras por 3 milhões de reais,
hoje praticamente impossível. Depois disso passou aí pelo Palmeiras, melhor temporada dele em 2019 com 51 jogos, 4 assistências, e nesses últimos 2 anos e meio pelo Grêmio tem contrato até o final dessa atual temporada. Então quem sabe aí para 2023, 2024 não seria uma boa, eu aceitaria tranquilamente o Diogo Barbosa na lateral esquerda do Cruzeiro, lembrando que ele tem 29 anos de idade. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também de se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. E aqui na tela final agora eu vou deixar outras 2 sugestões de vídeo para vocês. Não esqueça que também de deixar a sua pergunta, tá? Para eu responder no meu próximo vídeo, a sua cidade, para eu mandar um salve para você. Aqui na tela final eu vou deixar outras 2 sugestões de vídeo para vocês. Uma do Ronaldo, onde ele fala sobre a chegada de reforços no Cruzeiro, vai estar aqui aparecendo na tela agora. E também no vídeo de ontem de noite, tudo aqui aparecendo para vocês. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!